Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por mais essa temporada que nós temos vividos no Senhor. Obrigado, Senhor, pela, pelas bênçãos desse novo tempo, dessa nova estação. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades, até aqui o Senhor tem nos dado a conhecer e a entender a tua palavra e os teus desígnios. Graças te damos, Senhor, por todo o bem que nós temos vivido. Graças te damos, Senhor, por toda a vida que o Senhor tem nos feito viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Simbora, então? Vamos, como eu falei ontem, nós vamos agora tratar acerca, né, a gente falou acerca de ontem no ar, as trombetas que ativam aí, ou trazem em nós aí essa característica do despertar, estarmos despertos. Depois entramos aí na questão do outono, ou seja, esse é um tempo que a nossa alma vai ter que estar em paz, ela vai ter que entrar nesse lugar de paz, senão ela pode ser tragada pelos abismos, e esses abismos aí é o lugar de destruição, é o lugar de, de sepultura que a gente fala, né? E então entramos na questão do mês. Vamos lá, abrir a Bíblia aqui. Vamos ver o que a palavra diz acerca do sétimo mês. Então vamos ver todas as menções que está relacionada ao sétimo mês, que aí a gente vai sempre entendendo aquilo que o Senhor tem, né? Então abra aí, primeiro Levítico, capítulo 16, 29. Levítico 16, verso 29. Diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo no sétimo mês, aos 10 do dia do mês. Afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, para expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, a primeira menção que nós temos no sétimo mês, ligado ao calendário, ao calendário bíblico aí, né? Perdão, ao calendário espiritual, porque tem uma menção do sétimo mês, mas está em Gênesis, então, entendendo que a menção do sétimo mês em Gênesis não é o sétimo mês, é do calendário civil, então ele vai ser no segundo mês.
né, desse calendário aqui, ou seja, o sétimo mês do calendário civil é o segundo mês do calendário espiritual, aquilo que nós explicamos ontem. Então, não faz, então, menção aí desse sétimo mês. Então, olha só, no sétimo mês, a gente vai ter uma característica da expiação. Então, aqui é instituído o dia de Yom Kippur, que é a festa da expiação. A palavra aqui usada, né, é como estatuto perpétuo. Então, aquilo que a gente já trouxe, estatuto perpétuo, ele tem a sua continuidade, porque Deus não revogou aquilo que é perpétuo. E ele coloca aqui, então, que era para ser feito expiação. E a palavra aqui, ela vem de uma questão de cobrir com betume, ou seja, calafetar. É interessante que quando o Senhor faz a arca, ele diz isso, faz a arca e cobre com betume. E a palavra aqui é exatamente isso. Esse ato de cobrir, esse ato de apagar. Não, Jesus morreu em Páscoa, né? Então, veja só, quando a gente coloca aqui essa questão do calafetar, e aí entra uma, um ponto. Olha que interessante. É muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque, de fato, vamos colocar aqui, a morte de Cristo, ela refere-se à salvação do estado de morte. Ou seja, a morte de Cristo, ele vem nos resgatar do espírito de morte que vem trazendo. Mas e a obra da expiação? A obra do perdão é óbvio que Cristo trouxe. Cristo representa também essa questão da expiação, mas a expiação aqui, ele entra para um outro ponto, e a gente vai ler aqui sobre as festas da expiação, que vai sendo colocado em todas as escrituras, e eu quero entrar nesse ponto com vocês. Veja só, vamos, é, vamos ver as outras menções acerca do dia da expiação. Abra aí, em Levítico 23, 27. Então, a primeira menção que a gente tem é a expiação como um fator de afligir a alma. Ou seja, afligireis a vossa alma. É um dia que você tem que afligir a alma. Essa é a menção. No mês sétimo, terá um dia, como estatuto perpétuo, de afligir a tua alma. A Bíblia não diz o dia, a Bíblia não diz nada. Ela só diz que aquele que foi oficializado para ser sacerdote, ele levaria o povo a um dia de arrependimento, ou seja, faria esse ato, né, ou seja, ele colocaria diante da congregação como estatuto perpétuo para fazer expiação, ou seja, para cobrir com betume ou para é, passar uma camada de betume, mas a palavra aqui é também proporcionar, ou seja, ele precisaria proporcionar uma pacificação. Então, entenda aqui, irmãos, vamos para um ponto que eu acho interessante. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a morte de Jesus. Porque ele é a nossa expiação. Você entendeu? Jesus expiou o pecado por nós. Então, entendemos que no dia da expiação, logo, o Senhor Jesus veio e fez a expiação. Mas a primeira menção de Yom Kippur não é, de fato, a obra da expiação, de fato é a obra da pacificação. E estava ligada a um sacerdote. Então, a referência primeira aqui é o sacerdote que se coloca diante do povo para pacificar a situação. Entendeu? Ele entraria no Santo dos Santos para pacificar a situação. E é óbvio, óbvio, que nós vamos ver agora, não mais Jesus como um cordeiro pascal, mas nós vamos ver agora Jesus
como sumo sacerdote que entrou na presença do Pai para poder, então, fazer a expiação por nós, para pacificar, por intermediar, ser o intermediador. Então, no dia da expiação, a memória aqui não é o sangue, mas a memória é do sumo sacerdote que entra na presença do Senhor. Então, nessa questão da expiação, não está ligado ao sangue de Jesus que fez expiação por nós. Porque isso daqui, a memória a gente traz na onde? Na Páscoa. Do sangue de Jesus que veio e nos cobriu e nos livrou de morte. Agora, a memória é de Jesus como sumo sacerdote que vai entrar diante de Deus levando o próprio sangue para fazer a paz ou pacificar ou nos cobrir com betume. Então, a memória agora é óbvio que é de Jesus, não vamos tirar o mérito de Jesus, mas a questão aqui essa questão aqui é um outro princípio. O princípio de Jesus que traz a paz. O castigo que estava sobre ele nos traz paz. Então, o dia da expiação é o dia da pacificação, ou seja, é o dia do perdão. E aí a gente vai ver a questão do princípio do perdão. A gente vai ver lá na frente. Então, agora, nós vamos ler aí 23, 27. Disse mais o Senhor a Moisés, mas ao 10º deste mês sétimo, agora o Senhor dá a data. No primeiro, o Senhor dá o princípio. Qual que é o princípio? Fazer expiação. O princípio é a perpetuidade da obrigação sacerdotal de entrar diante do Pai, ou no Santo dos Santos, levando o sangue da expiação até o Senhor para trazer paz. Será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trazeis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, ao 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então aqui nós temos uma menção, né? E a menção que está sendo colocada agora é o tempo de afligir a alma para que haja também um tempo de paz. Então, o mandamento agora, veja só, irmãos, por que eu estou chamando isso daqui? Porque o mandamento não está em sacrifício, mas em aflição de alma. Entendeu? Qual que é o mandamento? Aflige a sua alma. É óbvio que teria o sacrifício. Ele diz, traga as suas ofertas queimadas. Então, se é queimada, vai ter sacrifício, vai ter holocausto, mas a menção que está sendo colocada aqui é toda alma em Israel tem que afligir a sua alma. Ou todas as pessoas de Israel têm que afligir a sua alma. É um dia de aflição, aonde você vai levar a tua alma a um nível de aflição. A palavra afligir aqui, ele tem de estar ocupado ou estar atarefado com, está em um estado de humilhação ou está debaixo de uma, ou se dobrar, na verdade, essa seria a palavra, estar curvado. Você se humilha e você vai estar abaixado, né? Você vai estar abatido. Então, isso daqui é inclinar-se, e aí a gente entende que a inclinação é fazer o quê? É fazer um jejum ou um estado de aflição, ou seja, você vai ter que colocar a tua alma a estar num estado de aflição. Por quê? O que seria aflição? É você estar olhando para todos os pecados ou todas as coisas erradas que vem fazendo
e trazer um contristamento. Então você vai para um nível de arrependimento, um nível de jejum, um nível de busca nesse sentido, para que a tua alma vá ser afligido, para que haja, então, a remissão. Ah, mas apóstolo, então eu estou substituindo o sangue de Jesus? Mais uma vez eu vou dizer aqui, irmãos, você está entendendo que o princípio é afligir a alma? Por que o princípio é afligir a alma? É o princípio de entender que não existe remissão de pecado se não há humilhação. Esse é o ponto. Eu preciso entender com que o que eu estou fazendo é mal diante do Senhor. Eu tenho que me expor. Eu tenho que expor a minha alma, levar a minha alma ao nível, eu vou dizer isso daqui, ao nível de constrangimento. Porque se eu peco e não me constranjo por esse pecado, eu não me arrependi. Então o Senhor diz: separe um dia no ano para que haja arrependimento. Mas não é um arrependimento eu pequei, levo a oferta e pronto. Não, não. É um dia de afligir, ou seja, sentir o peso da má conduta, das ofensas, do pecado, sentir o peso que isso provoca no reino espiritual. Porque nós estamos acostumados, como Israel estava, eu fiz algo que não era, pega o cordeiro, levanta lá, pega a pombinha, leva lá, pega o bezerro, leva lá, pega a oferta de cereais, leva lá, ou seja, eu pego a oferta, ou seja, eu entendi que eu pequei, eu entendi que eu tenho que levar a oferta, depois o sacerdote vai lá, oficializa o culto e pronto. Agora ele diz, não, é um dia que você vai ter que expor a tua alma a um nível de arrependimento profundo, que haja contristamento, ou que haja humilhação, ou que você exponha isso, constranja, ou seja, confesse o teu pecado. Então é um dia de afligir, porque nesse dia há uma memória do próprio Senhor Jesus como sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos, rasgando esse véu, fazendo expiação sobre nós. Outra menção, é, verso 41. Celebrareis esta como a festa ao Senhor por 7 dias. Não, na verdade aqui a gente entra depois. 41 fala do tabernáculo. Levítico 25, 9. Não, não, daqui também é a trombeta, que não é o caso que eu quero mencionar agora, que é o jubileu. Agora vamos, Números 29, 7. No dia 10 deste mês 7, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um cordeiro e 7 cordeiros de um ano. Servos-ão eles sem defeito, pela sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada. Um azeite oferecereis 3 décimas de uma efa para o novilho, 2 décimas para o cordeiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. O bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjar, com suas libações. Então agora ele vai falar, veja só, o primeiro ele fala do que é, o segundo, como fazer, e o terceiro, a oferta a ser levada. Então aqui ele traz as 3 explicações.
O que é o dia da expiação? O dia de afligir e o dia do sacerdote trazer essa, essa intermediação. Segundo, o dia de afligir, e todos têm que afligir a alma, senão seriam destruídos do meio do povo. E três, o que levar? Né? Aí aqui era a nação que levaria, né? Ou seja, a nação inteira levaria, então, esse ato, né? O que seria queimado, porque a nação se apresentaria e o sacerdote viria, então, como a intermediação entre eles e o povo. Mas aqui eu fixo em um ponto aqui. Qual é o ponto que é mencionado aqui? É o ponto do perdão. Agora, olha que interessante agora o que o Senhor vai falar. Vamos lá. Texto aqui abrindo. Isso, abre aí, João 20. Em João 20, verso 19 em diante, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dos discípulos e lhes disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora veja só, aqui ele vai trazer vários tipos de ofertas aqui, mas aí ele entra por a questão do cordeiros, bois, novilhos, ofertas queimadas, porque a nação inteira traria e seria uma oferta só pela nação inteira. Você entendeu? Então, a oferta aqui seria uma oferta da nação, porque o sacerdote viria, colocaria a oferta e ele entraria. É isso que eu quero que vocês peguem aqui agora. No dia da expiação, o sacerdote entrava diante do povo. O povo contristava o seu coração, mas uma pessoa entrava diante do povo, intercedendo por esse povo. E é óbvio, mais uma vez eu vou dizer, isso daqui é a representação de Cristo Jesus como sumo sacerdote, que entrou diante do Pai para oficializar a paz entre nós e Deus. Entenda aqui. A festa da expiação, ele traz essa característica de Jesus. Eu tô tentando trazer aqui só para que vocês entendam isso. Veja só, o que nós estamos entendendo aqui?
que o perdão em si, a gente tem Jesus como Cordeiro Pascal. E a gente vai lá na festa de Páscoa, que a gente tem esse livramento aí, né? Esse corpo de Jesus que foi entregue, esse sangue de Jesus que foi entregue. Mas no tempo de Yom Kippur, a menção que é da intercessão de Jesus, que foi diante do Pai, trazer a, trazer a expiação. Ou seja, ele foi levar a paz entre nós e Deus. Por isso o apóstolo João diz que se pecarmos, nós temos um advogado, que é Cristo, que ele fará por nós esse intermédio, essa intermediação. Nós temos um que intermedia, que coloca-se entre nós e Deus. Mas o que nós podemos pegar isso para hoje? Que é exatamente esse texto de João. Que ele diz o quê? Jesus se apresenta e aqui já é a ressurreição de Jesus. Jesus agora já estava ressurreto. Então, o que acontece aqui? Jesus se apresenta e diz, olha, a minha paz eu vos dou. O que é Yom Kippur? É o contristar para que haja, ou seja, é o afligir para que haja paz. É o confessar os pecados, é o afligir a alma, é o sentir a dor do peso do pecado que nós cometemos, haja um arrependimento e uma dobradura, se eu posso dizer, ou seja, eu vou me curvar e nesse curvar eu vou afligir a minha alma, apresentando agora diante de Jesus que esse sangue ou essa porta que está aberta para que haja então a paz. Mas olha o que ele diz aqui: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha o que ele diz: assim como eu fui enviado pelo Pai, eu envio vocês. Então veja, assim como eu fiz, perdão, assim como o Pai fez comigo, eu estou fazendo sobre vocês. E aí vem a palavra-chave aqui. Se de alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Espera aí. Agora o Senhor transfere para nós a missão de perdoar ou reter o perdão. Interessante isso, porque aqui nós estamos em um grande comissionamento. Jesus chega e diz o seguinte: olha, recebam o Espírito Santo, hein? Receba do Espírito Santo, mas eu dou uma missão a vocês. Se de alguns perdoarem os pecados, esses pecados são perdoados. Mas se algum de vocês reterem esses pecados estarão retidos. E a palavra reter aqui é ter posse. Ou seja, se vocês reterem e não liberarem, se vocês pegarem e ficarem amargos, o pecado dessas pessoas serão retidas. Então, agora, como igreja, nós vamos fazer o mesmo processo que Jesus fez, de interceder pelos nossos irmãos e liberar perdão a eles. Então, por que nós, como cristãos, entramos na festa de Yom Kippur? Porque, para mim, esse é o ponto central. Porque as pessoas dizem, mas Jesus não fez expiação? Eu não preciso mais entrar em expiação nenhuma. Jesus é a minha expiação. Entenda, a expiação, a gente fala lá na Páscoa. Yom Kippur, o foco não é a expiação em si. O foco é a paz que é estabelecido entre Deus e o homem. Primeiro, Jesus fez isso por nós, sendo o sumo sacerdote que intermediou o perdão. Agora, Jesus comissiona isso à igreja e diz: comecem a perdoar as pessoas para que elas sejam perdoadas. Porque se vocês reterem perdão, esses perdão vão ser retidos. E essa não é a proposta. Então, no dia da expiação, no 7º mês, nós temos, então, uma tarefa de contristar a nossa alma, pedindo perdão e recebendo perdão.
Por quê? Porque essa tarefa agora está no meio da igreja. Não é que eu tenho poder de perdoar no sentido de ser a expiação por alguém, porque isso daqui é Jesus. Mas na qualidade de filho, cheio do Espírito, eu posso trazer essa característica de liberar paz sobre o meu irmão. Eu tenho a característica de invocar esse sangue de Jesus, que é a expiação, e liberar paz sobre o meu irmão. Então, o dia de Yom Kippur, para mim, ele está mais ligado ao dia de buscar esse perdão, para buscar e liberar esse perdão. Não é o dia que eu vou ser perdoado no sentido literal da palavra, mas é o dia que eu vou liberar perdão, eu vou ministrar perdão, eu vou abrir o meu coração, eu vou limpar o meu coração para que haja paz. Lembra que nós começamos a falar ontem? Qual é a característica central? Qual é a característica central do sétimo, ou da terceira estação? Paz, não é? O outono é o tempo de descanso, e eu só posso descansar se eu tenho paz. Então, como eu tenho paz se eu não estou em paz com os homens? O que faz eu entrar na aflição? O que faz eu entrar no desespero? É quando eu estou em dívida com alguém. Então, quando você está em dívida com alguém, o teu coração fica perturbado. E o que é a dívida maior? Não é a questão econômica. A dívida maior é porque você reteve o perdão. Ou seja, o perdão está retido e você não consegue liberá-lo. Você não consegue entregar. Então você está com o teu irmão preso em você, porque você não liberou. O dia de Yom Kippur, ele tem, para mim, a maior característica é de aflige a tua alma e retenha e libere os teus irmãos. Pense e faça uma varredura na tua alma para ver quem você está retendo, quem você está segurando, quem você está proibindo de avançar, porque você retém o perdão sobre a vida dele. Então você segura e amarra ele. Então, igual é o dia de pô, libere, vai liberar perdão, vai liberar e vai perdoar as pessoas. Então é muito mais do que você pedir, né? Ou seja, fazer a expiação, porque isso daqui que muitas vezes os crentes não entendem e o povo não entende, principalmente esse movimento, né? Esse movimento das festas bíblicas. Mas, peraí, Jesus já fez isso daqui, meu irmão. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso buscar expiar meu pecado, porque Jesus já expiou meu pecado. Sim, Jesus já expiou meu pecado. Mas entenda, a palavra aqui está mais em Cristo entrar como o intercessor diante do Pai. O foco da festa de expiação está no sacerdote que vai diante de Deus levar o sangue da expiação. Entendeu? Então, entenda aqui, o sacerdote que vai diante de Deus levar o sangue. O sangue é Jesus, o sumo sacerdote é Jesus. Então, isso daqui é nato. Mas o que Jesus faz agora? Ele chega diante da igreja e dá essa resposta para a igreja. A paz eu vos dou. Gente, é a primeira coisa que Jesus fala quando aparece aos discípulos. Olha a importância disso. Jesus não falou nada mais do que isso. Ele aparece aos discípulos e ele fala exatamente isso. Paz seja convosco. Ó, paz seja convosco. Por quê? Porque você tem que andar em paz. E de novo ele repete: paz seja convosco. Do mesmo modo que eu recebi do meu pai, eu entrego a vocês. Do mesmo modo que o meu pai me deu a fazer, eu dou essa missão a vocês. O Senhor me deu a missão de pacificar. E agora eu dou essa missão a vocês de pacificarem. A quem vocês perdoam, são perdoados. A quem vocês retêm o perdão,
são retido perdão. Então, não permita passar desse tempo. Por isso que ele diz que é obrigado você afligir a tua alma. É obrigado. Isso aqui não é uma se você quiser, não. Vá afligir a tua alma. Você precisa afligir a tua alma. E aí a gente leva para o jejum. Eu concordo com isso. Mas até teve um ano que eu falei, irmão, não vou jejuar, não. Porque quando não tem a revelação do negócio, eu me casqueto, né? Eu não vou jejuar, porque não é religião. Né? Ah, fiz o jejum. Aí já me estressa, né? Ué, a gente está estabelecendo aqui uma religião? Não. Por que eu tenho que jejuar? A Bíblia não fala, a Bíblia diz afligir. A Bíblia diz, aflinja a sua alma. E a gente entende que a aflição é jejuar. Beleza? É uma forma de afligir a minha alma. Mas nós vamos jejuar? Vamos, a gente jejua. Porque a gente entendeu que é uma forma de afligir. Mas não adianta você fazer isso se de fato você sair disso segurando o seu irmão e retendo perdão sobre ele. Não adiantou nada o teu jejum. É um jejum de hipócrita, porque você não está fazendo o papel que Jesus nos deu. Não adianta eu sair de Yankee Pool só com 1 quilo a menos porque eu não comi. Não, esse não é o propósito. O propósito não é você sair de Yankee Pool com, com um dinheiro a menos na sua conta, porque você jejuou e deu uma oferta. Não, o propósito não é esse. O propósito é você levar a tua alma a pensar que o papel que nós temos agora é de trazer a paz, porque o foco do 7º mês é entrar em nível de paz. Por isso, Jesus, ele mais uma vez, ele diz, a minha paz seja convosco, porque você não pode entrar nos tabernáculos do Senhor retendo alguma coisa. Você não pode entrar nos tabernáculos do Senhor se você não tem a capacidade de perdoar. Vamos isso agora para Jesus? Por que Jesus, na cruz, sim, é uma questão dos judeus. Agora, vamos lá, irmãos. Jesus, como nosso mediador, como a nossa referência, Jesus se sentiu totalmente traído, abandonado, porque ele mesmo grita isso, diz, Senhor, por que me abandonaste? Então ele se sentiu abandonado. Mas quando ele estava na cruz, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Porque se Jesus termina a missão dele com o coração chateado, a oferta não é válida. Entendeu aqui? A oferta não é válida. Ele, como oferta, não é válido. Se ele termina esse ato maravilhoso, ou seja, ele vai até o final, está na cruz, vai morrer, vai dizer, Senhor, pega todo mundo ali que me abandonou e mata tudo agora. Pronto, acabou com a oferta. Não tem mais validade. Então, por quê? Porque uma oferta agradável, olha o que o Senhor diz, se você tem algo contra o teu irmão e está levando a oferta, deixa a oferta, conserta e depois vem fazer a oferta, porque nenhuma oferta é válida se você está retendo alguma coisa. É a oferta do avarento. E a avareza é a idolatria. Então você chega diante do Senhor com um ídolo na mão e não com uma oferta. Você se apresenta como um idólatra e não como livre. Você se apresenta como um ímpio e não como um justo. Então o Senhor diz, esse é o tempo aonde eu vou fazer o quê? Levar a minha alma a um nível de contristamento. Ou seja, leve a tua alma a pensar nesse dia tudo o que está te incomodando. Não fique em paz nesse dia. Não é um dia de você ficar feliz. Até ele diz o seguinte, olha,
feche tudo e não trabalhe. Então, assim, aqueles irmãos que são empresários, né? É óbvio, aqueles, aqueles que são funcionários não vai falar assim, ó, não posso trabalhar não, porque eu sou da Igreja Apostólica do Sétimo Dia e minha religião não permite trabalhar. É óbvio que não, né, irmãos? É um trabalho, é um trabalho a mais. Quem tem essa moral, amém, né? Apesar que o povo do Rio de Janeiro aí está em lucro. Esses dias a irmã me mandou aqui. Deixa eu até ler aqui. O apóstolo mandou não trabalhar, exatamente. Surgiu no Rio um ponto aqui muito interessante. Foi decretado que, eu acho que é fechado, né? Não há trabalho no dia do Rosh Hashanah. Acho que foi ontem, não sei. Pelo menos não sei se é verdade. Me mandaram um negocinho aqui do Rio que não tinha. O pessoal do Rio aí, confirme. Mas há acho que um ponto facultativo, alguma coisa assim. Por quê? Porque foi decretado aí a questão do cabeça do ano novo judaico, né? E, e é interessante isso. Agora, se você é empresário e pode, é, é, deixa eu só ler aqui que colocaram. Deixa eu entender aqui, profeta. Uma das coisas que é feito nesse dia é apresentar a nação. Hoje estamos vendo muito movimento da nação para fazer o jejum pela nação. Mas então, se eu apresentar a nação com a oração, retendo, é, sim, na verdade eu tenho que liberar perdão. É o dia que eu tenho que liberar perdão. É o dia que eu tenho que promulgar isso, afligir a minha alma. E aí eu digo, se você é um empresário, se você pode, fecha a tua empresa e vai jejuar, vai orar, vai reter perdão, vai reter, não, vai liberar e não reter, né, perdão, vai ver os pontos, vai, vai liberar perdão ao pessoal, ou seja, libera perdão, mas mais do que isso, mais uma vez eu estou colocando aqui, irmãos, o sétimo mês, ele começa de uma forma muito especial. O que o Senhor vai nos colocando aqui? Primeiro, toque as trombetas, anuncie, faça um anúncio. Esse é um mês muito importante, faça um anúncio. É o mês da volta. Vamos colocar aqui o processo. Trombetas, Yom Kippur, tabernáculo. O tabernáculo é a última festa, é a última lâmpada a ser acendida. Apóstolo, mas aí tem a questão das duas outras festas, né? Que é a festa das luzes e a festa de Purim. Mas entenda, a festa das luzes e a festa de Purim é uma festa dos judeus. A gente toma por um sentido profético, mas de fato é uma festa dos judeus. Elas é dos judeus e pronto. Agora, veja só. Ah, agora, o fato aqui é as festas dadas pelo Senhor, nós vamos ver que ela termina agora em Sucote. Eu não posso entrar nos tabernáculos de Deus
com o meu coração sujo. Vamos lá para a Bíblia? Olha o que diz aqui. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Aí ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aí ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas ele diz assim: Senhor, quem subirá? Quem sobe? Quem entra nos teus tabernáculos? Os que têm mãos limpas e coração puro. Então, nesse tempo, o que nós estamos vendo aqui agora, que a festa de Yom Kippur, não olhe ela mais como eu estou pagando o preço dos meus pecados. Eu estou entrando para justificar a minha vida. É por isso que muitas pessoas não gostam dessa festa, né? Os que não, os que não entram para essa vertente de celebrar as festas, e principalmente essa, porque eles dizem: cara, vocês estão simplesmente é, repagando o pecado, né? Ou seja, vocês estão anulando o sangue de Jesus. Então, o que eu quis trazer agora para vocês é, primeiro, não, nós não estamos anulando, porque o dia da expiação, ela está mais ligado à intermediação do sacerdote. O sangue é dado? Sim. A oferta pelo pecado lá? Sim. Mas você vai ver que a maior menção de Yom Kippur está no contristar, no se apresentar e no intermediar, no sentido de liberar. Ou seja, é o dia de que um sacerdote, ele pacifica. Então, esse é o dia da pacificação. Pacifique o teu coração. Se há guerra entre você e a tua família, pacifique. Se há guerra entre você e teu irmão, pacifique. Não é que você tem que ir lá falar com ele, mas pacifique no teu coração. Comece um tempo de contristar, dizendo que começa entre você. O ato de ir falar, isso daqui vai vir depois, mas você vai começar nesse dia a contristar e pacificar dentro de você. Levar o teu irmão diante de Deus. Porque nós estamos aprendendo, e aqui, meu irmão, essa onda, principalmente dos tribunais, está levando o quê? Está levando o povo, e esses dias a gente viu um caso desse aqui, levando o povo aos tribunais. Ah, é? Se você continuar fazendo isso daqui, eu vou te apresentar no tribunal. Você vai ver, meu irmão, eu vou pedir fogo sobre a tua cabeça, vou te levar no tribunal, Deus vai arrebentar com a tua vida. Não, não. Olha o que a Bíblia diz. Leve agora o teu irmão diante do Senhor, não para condenação. Leve diante do Senhor para justificação. Apresente o teu irmão diante do Senhor. Apresente as tuas queixas diante do Senhor, mas não pedindo juízo, mas sim pacificando, pedindo o perdão e liberando o perdão no meio dessa situação. Então, é o dia que você entra liberando isso.
Então, tomara que você tenha entendido, né, essa menção. Nós vamos fazer uma oração agora, mas eu quis tomar dessa palavra, né, porque uma das menções é Yom Kippur. Então, uma das menções que a gente vai ver no sétimo mês é a menção do Yom Kippur. Depois a gente vai ver, temos mais duas palavras aí, as menções que é feito, né? Então a gente vai ver Yom Teruah, Yom Kippur e tabernáculos. Deixa eu ver se tem mais alguma menção fora as festas que a gente pode falar aqui. Abra aí em 2 Reis 25. Veja só, agora nós vamos ver que Ismael mata Gedalias. Nós vamos ver a queda de Jerusalém, a queda de Jerusalém está ali, né, em 25. Mas quando chega, a gente vai ver o cativeiro de Judá, mas no verso 24, no 23, no 25, diz assim: ouvindo, pois, os capitães dos exércitos e eles, os seus homens, que o rei da Babilônia nomeava governador a Gedalias. Quem que era Gedalias? Gedalias era um homem e era um homem. Pronto. Definimos quem era Gedalias, né? Gedalias, deixa eu só pegar aqui, ele passa a ser um governador, né? É, ele passa a ser o governador da Judéia, nomeado por Nabucodonosor. É, e ele também faz menção aqui a um filho de Pazur, que era um líder em Jerusalém na época de Jeremias. Mas no caso aqui ele era o governante, né? Vieram ter com este em Mispa, a saber, Ismael, filho de Natanias, Joanã, filho de Careas, Seraias, filho de Tanumete, e Netofatita, o Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, e eles e seus homens. Então, já abrindo parênteses aqui, anote aí mais nome para dar para os filhos nesses dias, né? Gedalias jurou a eles e aos seus homens, ele diz: nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Então veja, entenda aqui que essa é uma visão que o próprio Jeremias tinha dado. Se você parar aqui, essa é uma menção que está lá em Jeremias, capítulo 40, verso 7. Ouvindo, pois, os capitães do exército que estavam no campo,
eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeava governador da terra Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia. Vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, ou seja, é a mesma questão. E Jeremias fica ali com Gedalias. Sucedeu, porém, agora estou voltando aqui em 2 Reis, verso 25, sucedeu, porém, que no 7º mês veio, está lá em 40, depois a gente lê Jeremias 41, veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então veja, aqui tem Jeremias 41, 1:3. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, da família real, e de 10 homens, capitães do rei, com eles a Gedalias, filho de Aicão, a Mispe, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Natanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeava governador da terra. Também matou Ismael todos os judeus, com eles que estavam com Gedalias em Mispa, e também os caldeus, homens de guerra, que se achavam. Sucedeu no dia seguinte que eles mataram a Gedalias, sem ninguém saber, que vieram o homem de Siquém a Siló. E aí você vai ver, então, toda essa questão aqui. Nós vamos ver que no 7º mês, mais uma vez tem a menção do quê? De não entender os propósitos do Senhor. Porque um dos fatos aqui é que havia uma palavra que eles iriam para o exílio, e o Senhor não livraria eles do exílio. Se você pegar o livro de Jeremias, a briga aqui era essa. Porque Jeremias falava, fica. Jeremias 40 e 41. Jeremias falava assim, fica, o Senhor não livrará vocês do exílio. E eles falavam, não, isso não é de Deus não, meu irmão. Deus nos livrará do cativeiro. E Jeremias dizendo, não, vocês não vão livrar. Então, o 7º mês, o Senhor pede o quê? Para a gente terminar aqui e orar. O que o Senhor pede no 7º mês? Primeiro, anuncie o som da trombeta. Segundo, vá contristar o teu coração para que você possa entrar nas salas reais. Por que isso? Para que você saiba o que Deus está fazendo na terra. Gente, eu vou dizer isso aqui de novo. O que eu tenho percebido nesse tempo? As pessoas estão tão confusas, porque existe um só ou uma só situação. As pessoas estão buscando os seus propósitos pessoais. E estamos em uma busca incessante de um propósito pessoal. Qual é o meu propósito? 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 E a gente vive uma, uma busca do propósito perdido que dá até para fazer uma série do Indiana Jones, né? Em busca do propósito perdido. Parece um filme do Indiana Jones aqui. Mas, de fato, o que nós estamos querendo? Que Deus comunique quem eu sou na centralidade do propósito dele. Vou te explicar melhor. É como que todas as coisas, e eu vou usar agora a palavra usada no mundo, que o universo inteiro está voltado para mim. Entendeu? Eu sou o centro do universo. Ou seja, eu tenho que entender, tipo assim, tudo está em volta de mim. Porque eu sou tão especial que tudo está em volta de mim. Então eu tenho que só saber quem eu sou. E na verdade, querido,
Isso não tem nada a ver. Por que que nós estamos confusos? Porque nós não estamos buscando o que Deus quer. E no que Deus quer, eu faço parte. Nós não estamos buscando o coração do Pai. Nós estamos não estamos buscando o coração do Pai, o que bate no coração do Pai, para que eu possa cooperar com a vontade do Pai. Mas nós estamos buscando, na verdade, entender o que eu quero para que Deus coopere comigo. Então, de fato, eu me tornei o centro de tudo, que é a máxima dessa geração. Então, a máxima da geração é fazer entender com que o que eu tenho que querer, porque o que eu tenho que querer, aí eu vou orar para que Deus me dê. Então, tudo está entrando no foco do eu. Quem eu sou, o meu chamado, a minha missão, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor me deu. Então, tudo está rolado em quem eu sou. E eu deixo de falar uma coisa, irmão. Não tem nada a ver. Quem você é não é importante em relação ao que o Senhor quer. Por que que eu estou dizendo isso? Porque no 7º mês acontece uma questão. A morte de alguém que foi colocado como governador, e o povo se revolta com isso. Porque eles achavam que isso era um absurdo. Porque Deus não estava querendo exílio. Mas Deus estava querendo exílio. Deus não ia tirar o povo do exílio. Porque eles desobedeceram 400 e tantos anos, 490 anos. 70 shabates da terra que eles não descansaram. E por esses 70 shabates da terra, eles teriam que estar cativos. Eles estariam sem terra. Olha isso aqui, irmãos. Vocês não querem descansar? Vocês não levaram a terra para um nível de estresse, vamos colocar assim? Vocês reteram o descanso da terra? Olha o reter de novo. Vocês não reteram, vocês não afligiram a terra? Então, a partir de agora, vocês estão sem terra por 70 anos. E não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta clamar, não adianta, não existe mais possibilidade de volta. Vocês terão que ter 70 anos onde a terra vai descansar de vocês, porque vocês não deram descanso a ela. Vocês não pacificaram a terra por 70 anos. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão. E Jeremias disse, gente, não existe choro, não existe lamento, não existe oferta para isso. Vocês, nós como nação, vamos para o exílio. E o povo se revoltou. O que que é isso? Eu não saber o que Deus quer. E por não saber o que Deus quer, eu entro numa aflição, eu entro numa confusão. Então, o tanto de gente que lutou contra Deus, pensando que estava fazendo a vontade de Deus. E é esse o motivo nosso hoje da igreja. Quantas vezes nós estamos lutando contra um projeto de Deus porque nós não sabemos a vontade de Deus, porque eu estou em busca e vivendo em busca do meu chamado perdido. Entende isso daqui? De repente eu tenho um carro. Aí nesse carro tem todos os componentes do carro. Qual é o importante? É o carro montado, porque as peças do carro não andam. É o carro inteiro. Mas de repente eu sou o volante. Irmão, você pode ser um volante, mas se você não está na construção completa do carro, esse volante não guia nada. Então não adianta você ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, você ser qualquer coisa, não adianta você ser quem, quer dizer, não adianta você ter o chamado que tiver se você está fora do propósito geral de Deus. Não funciona. Então por isso que o importante não é quem você é. O importante é o que Deus quer. Porque o que você é está ligado no que Deus quer. Porque se você é alguma coisa ligado do que Deus não, o que Deus quer, se você é algo, mas você está ligado, você está desligado do que Deus quer, não tem serventia nenhuma.
Para que vale um volante esportivo fora de um carro, em cima de um guarda-roupa? Para que vale um volante de R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, se está desmontado do carro? E é isso hoje o nosso sofrimento. Por isso, mais uma vez, vai afligir a tua alma. O 7º mês, ele começa ouvindo o som da trombeta. O que é ouvir o som da trombeta? Que é o dia de hoje. O que Deus está querendo? Qual é a vontade de Deus? Eu estou dizendo isso aqui de longas datas de aconselhamento. Irmãos, as pessoas chegam e falam, cara, apóstolo, eu não sei o que Deus quer de mim. Não, querido. Você não precisa saber o que Deus quer de você. Esse não é importante agora. Isso não é importante agora. Não é importante você querer saber o que Deus quer de você agora. O importante é você saber o que Deus está querendo para esse tempo. Isso é o mais importante. Porque no que Deus está querendo para esse tempo é o que nós vamos encaixar. Eu estava esses dias falando com os irmãos exatamente isso. Veja só, pega aqui. De repente o Senhor diz, eu quero construir uma casa. Aí você diz, eu quero ajudar. Aí você entra lá para ajudar. Você sabe construir, você sabe assentar tijolo? Não, não sei. Você sabe colocar cerâmica? Não, não sei. Você sabe fazer instalação elétrica? Não, não sei. Irmão, então, sei lá, vai limpar a casa, vai carpir o quintal, vai fazer o que você sabe. Entendeu aqui? Vai fazer o que você sabe. Vai fazer o que você tem na mão, vai fazer o que você pode fazer. E na medida que você vai ajudando a construir essa casa, você vai aprendendo a fazer coisas específicas. Mas você começa fazendo coisas gerais. Você começa fazendo o geral, vai carregar tijolo, vai mexer a massa, vai segurar alguma coisa, vai fornecer as coisas para os outros que sabem fazer, né? Sabe aquele negócio? Eu preciso de areia, vai lá cavar areia. Ou seja, vai fazer alguma coisa que está na tua capacidade. Depois que, à medida que você está ajudando, 2 anos ajudando, 3 anos ajudando, você aprende a fazer algo específico. E é por isso que as pessoas estão perdidas no meio do reino, porque elas já querem chegar levantando tijolo, elas já querem chegar fazendo instalação elétrica. Mas você já fez isso antes? Não. Mas eu preciso saber quem eu sou no meio dessa obra. Não, irmão. O importante não é saber quem você é no meio da obra, por enquanto. O importante agora é saber o que Deus está edificando. Então, só se disponha a ajudar na edificação. Como você pode nesse momento. E fecho. Por quê? Porque senão nós corremos o risco de perder o propósito. Veja só. Ontem eu estava falando isso. Moisés, ele não queria levar o povo. De hipótese nenhuma. O Senhor aparece para ele e diz, Moisés, livra o meu povo, tal, 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 tal. Olha, eu estou querendo livrar o povo. E você vai ser usado. Beleza. Ele diz, Senhor, não sei falar, não, faz isso, não, faz aquilo, não, pá, pá, pá. E ele vai teimando com Deus ali, não, sim, não, manda outro, pega isso, eu não consigo, eu não posso, é aquela coisa, e vai. Pois bem, por último o Senhor diz assim, Moisés, o que você tem na mão, filho? Ah, eu tenho um cajado. Tá, pega esse cajado aí. Solta esse cajado no chão. Vira serpente. Beleza. Você tá vendo? Usa o cajado. O que dá a entender que depois que o cajado vira serpente, ele pega o cajado, pô, rapaz, agora sim, agora eu consigo. Então, de fato, em muitas ocasiões, ou, na verdade, em quase tudo, Moisés teve mais uma crença no cajado do que em muitas coisas. Você vai ver que em tudo o que Moisés fez, o cajado estava no meio. Moisés, pega o cajado, fere as águas e o mar se abre. Moisés, levanta o cajado para cima, fere o ar. Moisés, pega o cajado, fere o pó. Moisés, pega o cajado, bate na rocha. Moisés, pega o cajado. Ou seja, ele foi, porque o cajado, o cajado. Aí, muito tempo já tinha passado.
É hora de mudar de fase. Sempre a gente começa de um modo daquilo que eu tenho na mão, mas chega um momento que eu tenho que mudar de fase. Olha a pegadinha do Faustão. Moisés, pega o cajado e fala com a rocha. Deus não disse, pega o cajado e bata na rocha. Na primeira é, pega o cajado e bata na rocha. A segunda é, pega o cajado e fale com a rocha. Porque agora você vai parar de ter o cajado como um amuleto mágico. Você já mudou de fase. Você pulou a fase. Mas o que que Moisés disse? Pega o cajado e toma ali na rocha. O Senhor falou, errou. E esse erro é irreparável. Veja só, ele continuou falando com o Senhor, ele continuou vendo o Senhor, ele continuou vendo a glória do Senhor, mas o Senhor disse, por causa disso você não entra na tua promessa, você não entra na terra prometida. E fim de papo. Então veja só, o que que eu quero que você entenda? Esse é o tempo que você vai ter que mudar de fase. Por que o som da trombeta hoje? Vai ouvir. Vai ouvir o que o Senhor quer, senão você vai estar de novo fazendo a mesma coisa com o cajado. Porque, de novo, você vai estar usando as mesmas estruturas que Deus foi falando. Irmãos, isso daqui é tempo daquilo que você estava fazendo, mas agora você está se aperfeiçoando em ouvir a direção de Deus e confiar em Deus e não nas coisas que você tem na tua mão. Por isso, eu preciso fazer o quê? 7º mês é o tempo de descansar, é o mês de ouvir e entender o que o Senhor quer, porque depois que eu entender o que o Senhor quer, eu vou entender aonde eu me encaixo. Ah, mas quem eu sou? Não importa, irmãos. O importante é fazer a vontade de Deus. E à medida que você vai trabalhando, o Senhor vai dando a você a capacidade de servir melhor. Só vá. Nem só vá. Por isso, escute o que Deus tem para falar. Esse é o tempo de você aperceber a voz do Senhor. Por isso, escute o chofar. Amém? Podemos orar? Diga assim comigo. Yahweh, nosso Pai, Rei do Universo, te exaltamos como Criador de todas as coisas. Nesse dia memorável, celebramos a tua soberania, o teu amor, a tua revelação e tudo aquilo que foi revelado em Jesus, Yeshua, o nosso Messias. Que o Senhor abençoe agora esse momento, a nossa família, e que nesse dia a tua presença esteja em minha casa. Proclama a tua palavra de Salmo 47. Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado sobre o seu santo trono. Yahweh é o Rei eterno. E por meio de Yeshua, temos acesso ao teu trono, Senhor.
que o chofar, que o som de proclamação, que o som de muitas águas que sai da tua boca proclame a nossa vitória e nos leve a um nível de oração e adoração, e que a nossa alegria seja completa. Pai, te louvamos com todo o nosso coração por tua grandeza e por enviar Yeshua, o nosso Salvador. Que os nossos cânticos suba a ti, Senhor, como sacrifício de louvor. Reine em nós nesse novo ano, nesse novo tempo, nesse novo ciclo, nessa nova estação, nesse novo mês. Reina sobre nós. Proclamamos a tua palavra, que está em Apocalipse 5. Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Invocamos o nome de Yeshua, o nosso Cordeiro, que é digno de toda adoração, porque por meio dele oferecemos o nosso louvor ao Pai. Que a nossa alegria seja completa. Pai, agradecemos por tua fidelidade e deixamos agora essas duas estações para trás, te agradecendo pelas bênçãos, livramento, cuidado que vieram das tuas mãos. Por meio de Yeshua, nosso Redentor, somos gratos pela tua bondade. E em nome de Yeshua, nós agora recebemos as porções dessa nova estação. Porque em 1 Tessalonicenses 5, diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque esse coração grato nos conecta ao coração do Senhor, que nos sustenta por meio do nosso Salvador. Pai, nesse momento confessamos os nossos pecados diante de Ti. Agradecemos pelo sacrifício de Yeshua, que nos purifica e nos reconcilia. Renova-nos para viver essa nova estação em Tua vontade. Que possamos ouvir a Tua voz nesse momento. Que o som da Sua voz ecoe agora dentro de nós. Perdoa-nos, Senhor, por pensar que somos o centro do mundo e que somos tão especiais e intocáveis. E imaginamos que todo mundo foi criado para me servir. Perdão, Senhor, por pensar que o mundo era um palco que foi criado para minha apresentação. Perdão, Senhor, por não entender o que o Senhor tem para essa geração.
por perder a batida do teu coração, por não descobrir a tua vontade para esse tempo. E por mesmo andando na tua presença, não queremos ouvir a tua vontade. Ao soar o chofar hoje, que o Senhor possa nos fazer ouvir com clareza o que bate no teu coração. Assim como Jesus disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Que possamos buscar essa vontade. Proclamamos o texto de Hebreus 9. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para o servirdes ao Deus vivo. Que o sangue de Yeshua nos purifique agora, permitindo nos aproximar com um coração limpo e puro para esse novo tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Profeta André, você está com o teu chofar aí? Pode tocar? Espera aí. Libera o som, senão a gente não ouve. Desativa o modo. Não, já estava. Não é. O teu está com retenção de ruído? Deixa eu ver. Senão ele corta. Não achei não, AP. Configurações de áudio. Achei. É? Pronto. Amém. Glória a Deus. Queridos, ouça que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor possa fazer você ouvir, entender, em nome de Jesus. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo, não vou fechar, te dar 10 minutos para você tomar café e a gente vem para a leitura da Bíblia. Bora!